Hoje nós não vamos fazer humor, hoje nós não vamos falar de planta, hoje nós não vamos fazer artesanato, hoje nós vamos mudar a nossa história. Hoje eu vou trazer, gente, um pouco um pouco de memórias da minha avó, mãe da minha mãe. Vou contar um pouquinho da história que eu ouvia, eu presenciei, eu curti tanto que essa memória ficou. Não vou mexer em memórias ruins, porque as memórias ruins que eu tenho nas minhas memórias foram substituídas pelas boas. E assim eu vou fazer com todas as memórias. Eu vou trazer as memórias boas, gostosas de se falar, gostosas de relembrar. Vocês vão curtir muito as memórias da minha avó, mãe da minha mãe. Vamos lá? Eu vou aproveitar aqui que eu já gravei uma história de vó e vou contar. A minha mãe já contou essa história aqui no canal. Tem essa história, mas agora eu vou contar como eu ouvia a minha mãe contando e da minha vozinha Chica contando essa história. Como ela ganhou a minha mãe. Eu amava, gente, mas era a coisa mais gostosa que existia. Que eu tenho essas memórias, eu ouvi a minha avó contar essas histórias. E ontem eu estava lembrando, né, olhando para minha mãe lá na cama, num estado bem lastimável, mas não é o foco. Agora o foco é a história da minha avó Chica. E eu lembro da minha avó Chica contando assim que naquele dia do nascimento da minha mãe, ela tinha o meu tio, né, que era chamado de Papu do Juvenal, o meu pai era Antônio, o irmão dele, e nesse dia a minha avó morava do outro lado do córrego, numa casinha que eles fizeram quando ela era mais nova. Quando ela ficou mais velha, minha mãe levou para morar no sítio deles. Fez essa casinha que eu contei nesse vídeo anterior. Quando ela era mais nova, ela morava em um terreno do outro lado, que era do meu tio. Então, nesse dia, ela bem gorda, já grávida da minha mãe, ela, a minha madrinha Antonieta, que é a esposa do meu tio, que a gente chamava de madrinha Antonieta, chamou ela para socar arroz. Ela já estava gorda. E nessa época, a minha vozinha não sabia o tempo, sabia que era 9 meses de gestação, mas não tinha aquele cálculo, não tinha pré-natal, não tinha nada. Os partos eram feitos em casa, tudo em casa. E esse dia minha avó socou 2 pilão de arroz. E tava uma chuva, diz ela, acho que tava chovendo, não lembro. Aí ela, sempre que ela fazia esse serviço, a madrinha Antonieta, que não era a minha madrinha de batismo, mas era um nome que todo mundo a chamava de madrinha, porque ela acolhia todo mundo. Então a minha madrinha arrumava ali as coisinhas, dava ela feijão, dava arroz, aquele próprio arroz que ela tinha acabado de socar, dava carne, e lá eles tinham aquela fartura fartura de carne, né? De porco, criava aquele imenso chiqueiro cheio de porco, matava boi, então a fartura. Então a minha avó não passava falta das coisas porque o meu tio e a madrinha Antonieta não deixavam. Então, nesse dia que foi o nascimento da minha mãe, a minha vozinha Chica acabou de socar esses 2 pilhão de arroz. Gente, socar pilhão de arroz, vocês não têm noção como é difícil e o esforço que faz assim, a socando aquela mão de pilão. Ela socou esse arroz, soprou o arroz que tem que socar e soprar para tirar a casca e deixou tudo ajeitadinho lá para os donos da fazenda, né? Que era meu tio e a madrinha Antonieta, que hoje é viva e ainda tem 102 anos, gente. 102 anos que ela tem. Ela ainda é viva. Ela é viva, meu tio não. Meu pai também não. Só a minha mãe e a madrinha Antonieta. Então, quando a minha avó estava chegando na casa dela lá no alto, ela teve a minha mãe entrando na porta da cozinha. E como esse pessoal antigo tem cria muito cachorro, né? Tem muito bicho, muita galinha, muita coisa. E perto da minha vozinha tinha umas
eram 3 moças solteiras que moravam a metros assim da casa e sempre estavam lá, eram costureiras. Essas 3 moças solteiras moravam lá e a minha avózinha tinha uma casinha construída assim do lado que meu tio construiu. E quando a minha avó foi entrar na porta da cozinha, a minha mãe nasceu e caiu no chão. Imediatamente os cachorros vieram, pegou a minha mãe e já ia arrastando para comer. Quando as moças de lá viu, a minha avó danou gritar elas viram, vieram e tomaram a minha mãezinha, que hoje está ali, da boca dos cachorros. Gente, essa memória, por isso que hoje a gente entende que a espiritualidade de Deus é muito perfeita. Deus tinha o propósito na vida da minha mãe, né? Talvez seria o propósito, qual o propósito? Tudo hoje que eu penso e analiso, teria que ter olhado a minha vozinha, né? Que no final a minha vozinha ficou com ela. Só nos dias finais dela que ela foi ficar com a minha tia Geralda lá em Cordesburgo. Faleceu lá em Cordesburgo. Ai, gente, mas foi muito lindo ela contava isso. Aí as 3 moças que moravam perto, assim, tudo muito simples, tudo sem nada. Aí foram rasgar lençóis, é, rasgar os lençóis para fazer as fraldinhas, para enrolar a mãe, que minha avó não tinha nada, gente, nada. Aí que foram fazer, as moças era costureira, né? Que foram fazer roupinhas para minha mãe. E assim mãe criou. A, a minha avó criou a minha mãe, que hoje cuidou de mim e eu cuido dela hoje. Gente, mas é muito prazeroso a gente trazer as memórias, são memórias boas, memórias que a gente pensa assim, Deus é muito perfeito, Deus é muito maravilhoso. Às vezes a gente não entende os caminhos de Deus, mas os caminhos que Deus traça pra gente é perfeito, gente. Às vezes você tá num problema hoje achando que aquilo tá perdido, mas é o caminho que você tem que traçar para você chegar no seu ideal, naquilo que Deus planejou para você. E nesse meio tempo, o que a gente tem que fazer? Prestar atenção, curtir aqueles momentos para quando você chegar naquele propósito, naquele ideal, você pensar, não passei tudo por isso, mas Deus estava lá. Ai, gente, mas é muito bom trazer as memórias, né? Eu vou trazer várias memórias. Eu gosto das memórias boas. Tem as ruins. As ruins a gente não mexe. As ruins a gente substitui pela boa. Não vamos trazer as memórias ruins, vamos trazer as memórias boas, fazer substituição. Beijo no coração.